Oi, pessoal. Hoje eu estou com Bernardo Rabelo, um homem lindo, um educador físico, né, que cuida de muita gente, muitas pessoas. Ele tem um trabalho prioritário na saúde de cada um e hoje ele vai contar um pouquinho da vida dele para a gente e nós vamos conversar e todos vocês vão saber e escutar este homem maravilhoso. Obrigado, Bernardo. Jardel, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão participando aí e ficar aí um pouquinho para me conhecer e também, né, ficar Saber para da sua ouvir. história. É isso aí, a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu vou perguntar, vou pedir para que você conte um pouquinho da sua história, como que você começou e na área de educação física, e depois a gente vai participar de uma outra conversa em uma outra área. Show de Você pode bola. falar para a gente? Hum. Explana para a Bom, gente. então, eu me identifico, né, sempre me identifiquei muito com esporte. Desde criança eu sempre gostei e praticava todos os esportes que você possa imaginar, até o hipismo eu praticava. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, isso me fez, né, realmente olhar e ir para a graduação de educação física. E aí, me formei, né, após 4 anos e ingressei um pouco, né, após, porque o que que acontece? Eu também trabalho ainda, mas eu já estou me distanciando da indústria, no qual Sim, eu também fui o primeiro homem trans a trabalhar na indústria da América do Sul, mas aí depois eu falo um pouquinho sobre isso. sim, E sim. aí, e aí hoje eu atuo com personal life. Por enquanto, para conciliar com o meu trabalho CLT, eu dou assessorias online, onde eu busco proporcionar para as pessoas o equilíbrio. Eu gosto muito de trabalhar a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas através dessa assessoria, proporcionando primeiramente o pilar que é a saúde. Mostrar para as pessoas Sim. que o nosso corpo ele depende de movimento. Então, a gente fazer com que a pessoa ela seja constante e entender que a gente precisa se movimentar a todo momento, não é só com prática de exercícios físicos, mas realmente a gente poder fazer algo que a gente gosta. Pode ser uma dança, pode ser uma aula coletiva, como um spinning, pode ser uma área de musculação, mas o nosso corpo, ele não pode ficar parado. Então, essa é a minha, é o pilar da importância que eu trago como personal life. Movimente-se, saúde em primeiro lugar. Isso, muito bem. É bem isso mesmo. Hoje em dia todo mundo precisa de saúde, porque está cada vez mais escasso o nosso corpo, né, com relação às prioridades que nós deveríamos ter. Né? Hoje em dia nós não temos mais. Então a gente não se alimenta bem, a gente tem uma vida corrida, a gente tem uma vida estressante e tudo isso acaba com a nossa saúde. Né? Pois é, Jardel, a gente acaba deixando de nos cuidar, né? Eu Sim, gosto muito de falar sobre isso e priorizar. Eu falo muito para os meus assessorados: você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não tem saúde mental, primeiramente é mental, porque se o nosso corpo, se a nossa mente ela não funciona, o corpo padece. Então, exato. primeiramente e depois o corpo. E se eles Sim, não trabalham juntos, você não pode e não vai conquistar o que você quer. Isso em todos os setores da sua vida, seja no trabalho, seja nos estudos. O nosso corpo ele é um só, mente e corpo. sim, é verdade. E você tem uma curiosidade, né, Bernardo? Você foi o primeiro Mister Brasil trans do nosso Brasil, né? Uhum. Você ganhou um concurso que competia com todos os estados, você representou o Rio de Janeiro e você foi o vencedor da noite. E eu queria primeiro que você conversasse com a gente sobre a sua transição. Quando começou a sua transição até a gente chegar na sua vitória do seu concurso? Show. Então, é importante a gente falar que desde criança, uma pessoa que se diz trans, ela já, né, ela vê que não se identifica com o corpo que nasceu. E eu fui a mesma coisa, né? Eu, 4 anos de idade, eu não me identificava com o que as pessoas, a minha mãe, minhas tias falavam que eu era. Eu sempre me identifiquei com os meus amiguinhos, pessoas que eram do gênero oposto ao que eu nasci.
mas realmente eu sou de 1995 e naquela época não se tinha tantas informações como a gente tem hoje. Hoje a gente já fala Era só sobre uma criança. Você é só uma criança. Pois é. E a minha família também. Minha família não tinha como também me passar essa informação que hoje a gente tem. A gente tem o celular, a gente tem mais acessibilidade às informações, a gente fala, né? A gente vê na televisão, enfim, temos referências de pessoas trans. Então, acredito que hoje a informação ela nos ajuda a ter esse conhecimento de quem somos. Então, Eu, só foi com 21 anos de idade que eu estava no meu ambiente de trabalho e eu conheci uma mulher trans. E aí, por ela conversando um pouquinho, falando sobre as experiências de vida dela, mostrando um pouquinho de amigos trans que ela tinha na época, fui, troquei uma ideia com eles, e aí eu comecei a me identificar, né, com essa galera. Mas eu precisava de mais informações e realmente eu sempre tive um cuidado comigo, com o meu ser e com a minha saúde. Então eu busquei uma psicóloga. Minha mãe, ela é formada em psicologia, então eu conhecia as amigas dela e através das amigas dela eu obtive mais informações sobre esse universo. E a partir de sim. então eu fui buscando os caminhos, o que eu precisava fazer para transicionar, enfim. E aí eu iniciei nesse mesmo ano, que eu tinha 21 anos, eu falei, então vamos começar. Fui atrás de um endocrinologista para iniciar a hormonioterapia. Eu tinha ingressado também no meu atual emprego de CLT, que me proporcionava o plano de saúde. Então, eu consegui um endocrinologista através do meu plano e iniciei a minha O seu hormonioterapia. processo da transição. Mas Legal, eu, bacana. mas, mas o bacana é a gente entender também que a transição ela não acontece devido à hormonioterapia, e sim a questão de mente. É você identificar que você é a pessoa e você deixar, né? Porque você era uma pessoa e você agora É precisa se outra tornar pessoa. o que você realmente se identifica e não o que a sociedade quer que você seja, né? Sim, Então, acredito que a minha transição seria exatamente essa. Primeiro, a minha mente, entender quem eu sou, e aí, após, eu fazer toda essa transição realmente em mim de autoaceitação e autoconhecimento de quem é o Bernardo. Agora eu tenho que conhecer, eu vou criar, né, ser uma nova pessoa. Então, sim, acredito que foi a minha transição. perfeito. E você me falou que você consultou, né, amigas da sua mãe é psicóloga. Isso, Então, eu acho que isso facilitou bastante a sua transição, não foi? foi, Tirou, quando a gente tem realmente alguém da família que tenha, né, apoia. a informações ou um ciclo de amizade acolhedor e que a gente possa, né, buscar informação é sempre mais facilita, né, vamos colocar assim. E graças a Deus eu tenho, né, uma mãe que sempre também pensou em mim. Obviamente que no começo foi difícil para todo mundo. Primeiro por causa da falta de informação. Eu com 21 também, a gente ainda não falava, a gente ainda estava engateando. Eu lembro que quando eu me assumi para minha família, teve, né, a novela do Ivan. Então aí que as pessoas começaram, isso existe, né, pelo menos dentro do meu ciclo começaram a realmente abrir uma chavinha. E Sim, aí eu fui, né? Minha mãe foi buscando também informação. No começo não foi fácil, não foi fácil para ninguém, né? Nem para o meu pai. Meu pai ele é militar, então assim foi difícil para todo mundo, mas o amor ele supera qualquer coisa. Então com o tempo eu fui mostrando para eles que eu nunca deixaria de ser a pessoa que eles, né, criaram, me educaram, que me mostraram o que é respeito às pessoas, que isso nunca ia mudar por eu realmente adotar a figura que eu sempre quis ser desde que eu era criança. Então, com o sim. tempo, eu, através das minhas atitudes, fui, né, ganhando e conquistando e mostrando para eles que essa é a pessoa que eu sou. E assim, até hoje me aceitam, minha família inteira me aceita,
E tamo aí, felizes. Sim, você foi uma pessoa premiada, ou digo privilegiada, porque assim, a maioria dos homens trans não passam o que você passou, Sim, né? Elas são apedrejadas, elas lutam para poder fazer algo que elas querem e ao mesmo tempo elas não conseguem porque as pessoas barram, né? E barro. você não teve isso. Você teve o apoio da sua família, de amigos e felizmente teve o personagem do Ivan na mesma época. Então acho que tudo isso ajudou. Você está com Ajudou. quantos anos agora? 28. 28, uma criança. E ao mesmo tempo, é verdade. E ao mesmo tempo você agora tem uma nova luta, uma nova vida, e você está traçando tudo isso. Você trabalha, você tem um emprego, você tem uma formação, e tudo isso te dá um direito que outras pessoas não têm, né? Infelizmente. Muitos homens trans hoje estão lutando muito para ter um pouquinho do que você tem, né? Mas graças a Deus você foi um homem privilegiado e graças a Deus está tudo bem com você, né? E como que foi o processo de você participar de um concurso de homens trans que concorreu para o Rio de Janeiro, depois o Brasil e você ganhou? Então, em 2019 surgiu a oportunidade de eu participar, né, de um concurso de beleza. E eu sempre tive também um sonho de ser modelo. E hoje eu também conjugo, né, no meu horário de lazer com modelar, né? E aí surgiu, né, de eu poder me inscrever num concurso de beleza. Eu nunca participei na minha vida, eu não sabia que existia, porque a gente vê concurso de Miss, mas de Sim, Miss era novidade para mim. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou, não tenho nada a perder. E aí eu fui sendo o único homem trans, né? Na época eu não tinha feito uma mastectomia, eu ainda estava no começo da transição, eu era uma pessoa cheia de disforia também por causa do peito, mas mesmo assim eu fui porque eu sei que eu sou representatividade. Todo corpo trans é representatividade. Então eu sim, não estava lá só por mim, né? A partir do momento em que eu sou o único e era o primeiro da marca. Então foi uma dificuldade que eu sim. venci, Foi, porque o que foi, acontece? Tinham várias provas que a gente precisava participar, mas uma delas era a prova moda praia. Então eu precisava desfilar sem camisa, era só de sim, sunga. Então, para mim, foi o maior desafio da minha vida. Eu cheio de vergonha, cheio de disforia, né? Muitos homens realmente até mais altos do que eu, tinham muito mais corpo, muito mais experiências também de concurso de beleza, e eu ali, me sendo minha primeira vez, eu aprendendo, né? Tudo. sim, sim. Então, eu fui me sentindo já um vencedor na minha vida por estar dando esse passo de poder estar desfilando e realmente, como é que eu vou dizer, superando um limite, uma limitação que era minha de ficar sem camisa perto das pessoas. E eu E os fiquei, outros concorrentes, eles te ajudaram? Eles te apoiaram? Como que foi a olha, reação deles com relação a então, você? eles Houve me trataram preconceito? não, não, eles me respeitaram, tá? Eles me respeitaram e quando eu conversei com eles, né, falando que eu era um homem trans, eles me acolheram super de boa, eu não sofri nenhum tipo de preconceito na época, muito pelo Legal. contrário, sabe? E aí me abriu portas, né? Eu não fui classificado, obviamente, porque eu não tinha experiência, eu era iniciante, eu não sabia o que era um concurso de beleza, mas a partir daí eu comecei a me preparar para um concurso de beleza. Entendi, E, porque tem uma luta muito grande, né? Você tem que ter oratória, você tem que ter tem que ter técnica de passarela, você tem que isso. ter É, fotogenia, é uma série de isso aí. coisas. O concurso de beleza, no geral, ele vê tudo, né? Porque o que que acontece, Jardel? Um mister, ele não é um corpo bonito. As pessoas, Sim, elas se enganam um pouquinho disso, né? E sim, é só a gente dar uma olhada, eu estudo até hoje concursos de beleza, o quanto a gente está caminhando. A gente pode dizer que poderia ser avaliado a estética uns anos atrás, mas hoje isso já não é mais avaliado. E um mister, ele é um conjunto inteiro. sim, Então,
um representante brasileiro, ele precisa ter o equilíbrio também mental, ele precisa, você passa por uma prova de oratória, uma prova de entrevista, então você tem que ter o domínio, o conhecimento de qual cidade, estado que você está representando, sabe? Sim, Você precisa ter postura, você precisa saber se comunicar com as pessoas, é realmente você saber falar, você ter também etiqueta, porque a todo momento, quando você está no concurso, você está sendo avaliado. sim. Todos os seus Tudo é passos avaliação. estão sendo avaliados. Então, assim, existem as provas, mas a maior prova é a todo momento, é 24 horas por dia. É É como por isso que você. vocês ficam no confinamento, né? Durante o dia. Exato. Né? Então são Isso. avaliados da hora que vocês acordam e a hora até a hora que vocês vão dormir. É isso mesmo, é pontualidade também com as provas, responsabilidade com a organização, tudo isso é avaliado, né? E sem contar, obviamente, técnicas de passarela, o tempo de parada ali na passarela, fotogenia, você saber qual é o seu melhor ângulo que te favorece, a simpatia, o carisma, né, que um mister Isso, precisa ter. Então, o mister, ele é um conjunto de todo, porque sim, também o corpo, ele condiz com o que você é, com a sua saúde, como é que você se cuida. Porque eu acredito em uma das coisas que eu trago para minha vida, Jardel, é como você se cuida, né? Porque sim. antes de cuidar do outro, eu preciso me cuidar e assim perpetuar. Já que eu cuido de mim, eu tenho condição de cuidar de outra pessoa. E eu, como personal life, eu também gosto muito de trabalhar isso com as pessoas. Se cuide, se priorize. E isso também é com É fundamental. representantes. Com representatividade, né? Como você Isso. mesmo faz. Personal life, você pode explicar para a gente o que significa? Então, eu Traduzindo do então, português, personal da vida, personal né? já é personal da vida, é isso. Porque o E o que que life, acontece? Eu gosto muito de falar que eu transformo vidas através da minha assessoria, né, da prescrição de treinamento físico. Porque, entendi. Jardel, quando a pessoa que nunca, uma pessoa sedentária, vamos um exemplo, ela nunca treinou e ela começa a treinar, ela começa a ter mais percepção corporal de si, ela começa a mudar o mindset dela, e isso tudo eu faço um trabalho na minha assessoria, para que ela comece a enxergar a vida de uma outra forma e ela Tá certo. realmente se coloque em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, para ela poder ter gosto, ela vai ganhar condicionamento físico no trabalho dela, ela vai poder desfrutar um pouco mais e melhor, né, com relação à família. E quem não gosta, né, de ter um momento de lazer, por exemplo, você trabalhou um dia inteiro, cansaço, e você ter condição de estar com a sua família, de você aproveitar, ter um momento prazeroso com a sua família sem estar cansado. E Sim. isso, o treinamento físico ele traz mais condições para você, mais valor, mais qualidade de vida e bem-estar. Então é isso que eu quero, que é a minha proposta como personal life, é mudar o mindset das pessoas, é fazer com que elas tenham mais amor à vida. Ótimo, muito bom, muito bom. Você citou um exemplo que eu me enquadro, que é o sedentário, mas eu vou mudar, conforme eu falei com você antes, né? Então acho que a gente precisa mudar mesmo. Você está Não, certíssimo. o lance é dar o primeiro passo. Aí, Sim, o que eu gosto também na minha assessoria é que eu assessoro. Então, toda semana eu tô com essa pessoa, eu mostro para ela que ela precisa ter a independência corporal dela, porque a melhor coisa, Jardel, é a gente se conhecer. É cada vez sim, mais a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Então, eu faço questão de falar como que é o exercício, o que que ela está trabalhando, qual musculatura, o que está acontecendo, qual é o objetivo, sabe, para ela entender realmente o que está acontecendo com ela naquele treinamento. Então, assim, eu sou muito claro e muito objetivo tá e, certo, e faço com que ela sempre busque entender cada vez mais o corpo dela. tá certo. E agora, depois dessa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco da representatividade sua perante a sociedade, perante a comunidade LGBT, né? E ao mesmo tempo, o que você diria aos outros homens trans que estão nos vendo? O que você pode aconselhá-los
e que caminho, quais caminhos ele pode ter. Vamos supor que ele é uma pessoa que não tem família, não tem casa. O que ele pode fazer? Existe alguma possibilidade do governo acolher essa pessoa e capacitar ela para cada passo que ela tenha que seguir? Entendi. Está Jardel, muito então. confuso. Eu vou por Não, partes. não, mas eu entendi, eu vou explicar. Então, eu parto muito do princípio que eu tenho propriedade para falar somente aquilo que eu tenho experiência de vida e é o que a vida vem pedindo para que eu faça. Porque cada vida é uma vida. Então, diante das minhas experiências, o que que acontece? É uma das coisas também, como personal life, que eu falo para as pessoas. Busque o seu desenvolvimento pessoal. Busque saber quem você é, o que você gosta e o que realmente quer. Porque você sabendo tendo a resposta dessas três perguntas, você sabe para onde você tem que ir. Então, o que que acontece? Quando eu era Yasmin, eu não sabia o que eu queria. Sim, Eu era exatamente o que a sociedade falava para mim o que eu tinha que ser. A partir do momento em que eu me entendi como Bernardo, eu hoje como personal life, eu entendo o que eu preciso fazer, acreditar em mim, que é o que eu gosto, sem interferência do que a sociedade está falando, porque, assim, Jardel, ninguém tem nada a ver com a minha vida. não, Ninguém vive a vida que eu preciso viver. sim, E as decisões que eu preciso tomar, não é a sociedade que vai tomar, sou eu. sim, Então, assim, né, para as pessoas trans, busque você se conhecer cada vez mais. sim, Busque saber o que você quer e o que você gosta e trace um caminho para que você alcance, independente do que as pessoas falem. Sabe por quê, Jardel? Todos nós temos, a gente diz de sexto sentido. E a gente entende quando você tá num caminho e você fala assim, pô, isso aqui não é para mim, mas isso aqui é. Mas as pessoas estão falando assim, não, não vai, mas tem alguma coisa falando para você, eu vou. E aí, quando você vai, você colhe os frutos, e são frutos doces, sabe? E são sim, pessoas que falam para você que não entendem o que é aquilo ali. E muitas das pessoas são pessoas que às vezes atacam, às vezes criticam, mas na verdade aquilo ali pode ser para você. Então, você entender o que é para você. Porque existem lugares, Jardel, que não são pra gente, tá tudo bem. Existem, eu acredito muito que a gente já nasceu com um propósito. Por exemplo, eu sou um profissional da saúde. Então, sim, eu não me encaixo, talvez, numa relação de exatas. Eu não seria um engenheiro, por mais que hoje eu sim, trabalhe ainda numa indústria. Mas isso não é para mim. E tem pessoas que se dão muito bem com esse direcionamento, e tá tudo bem. É a gente sempre buscar o desenvolvimento pessoal, saber o que realmente quer e o que realmente gosta. Sempre. E você só vai. Hoje, né, graças a Deus, a gente também tem muita acessibilidade. Hoje eu faço uma pós-graduação pela internet, eu faço totalmente remoto. Então é assim, você sempre buscar conhecimento em cima do que você gosta, em cima do sim, que você se identifica. Então, é buscar independência financeira sempre e conhecimento. As pessoas, elas vão querer te tirar tudo, mas elas não podem tirar o que você sabe. Então busque exatamente. conhecimento. O conhecimento é tudo na vida de qualquer pessoa e principalmente da nossa comunidade, que é necessária ter um conhecimento, ter uma necessidade de sobrepor até algumas pessoas, né? Sobrepor alguns cargos, enfim, uma série de, de sinalizações que nós temos que vencer, né? Então Exato. nós nós somos muito complexos porque assim nós nascemos para lutar e nós lutamos até o fim das nossas vidas, por todas as áreas, né? É mais ou Sim. menos isso. E Eu você é um acredito que vencedor, graças a Deus. sim, que todos nós somos lutadores e vencedores, tá? Sim, E a principal comparação que a gente deve fazer na nossa vida é com nós mesmos, porque a gente também se pega muito, Jardel, se comparando com outros corpos, né? Eu sim, mesmo me comparava com uma vida de outra pessoa, mas assim, é a vida da outra pessoa.
Eu não nasci na mesma época que ela, eu não tive os mesmos pais, eu não tive a mesma criação. Eu não tenho o corpo dela, eu não tenho a mente dela. Então, é Entendi. ilógico que eu fique fazendo essas comparações. Eu tenho que me comparar, talvez, com o que eu era ano passado e na Sim, pessoa que eu sou hoje, nesse ano. E sim, o que eu estou fazendo para me mudar, para melhorar. Porque eu não posso mudar o mundo, Jardel, mas eu sim. posso mudar a minha forma de pensar, as minhas atitudes, e E o atitudes seu círculo, influenciam. e o seu Exato, círculo, né? Seu círculo de amizade, seu círculo de amigos, seu círculo de familiares. Eu acho que todo mundo pode te ver de uma outra forma e você pode ter um bem-estar com todos eles, né? exato. Tudo depende de você, são as suas atitudes que vão dizer, né, as suas escolhas, as suas ações que vão dizer para onde também você vai. Então, mude você, mude a sua forma de pensar, sem, né, pensar em querer mudar o outro, porque a gente também tem muito disso de querer É, mudar, porque o pensamento dele está errado, e critica daqui, julga dali, mas não é se bom. olhe, a partir do momento que você faz isso daqui, tem três dedos que tá apontando, voltando para você. É verdade. Então se olhe primeiro, entendeu? Se É olhe, verdade. se permita se conhecer. Eu também eu me permito me gostar de outras coisas diferentes. Pode ser alguma comida que eu nunca experimentei e eu vou lá e experimento. A vida é isso. Cada É, dia nós temos a dádiva de nos conhecer um pouquinho mais, entendeu? E através mesmo do nosso autoconhecimento, a gente também influencia outras pessoas a se olharem. Então, sim, assim, que nós sejamos influência de hábitos bons, de boas escolhas, de boas atitudes. com certeza. Eu acho que é fundamental tudo isso que você acabou de falar. Bernardo, o tempo da gente é meio curto, eu ficaria aqui várias horas conversando com você. Você é um cara maravilhoso, encantador, sabe, inteligente, lindo, e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter participado e ter me dado essa entrevista. Jardel, eu fico triste por ser curto, É mas curto a mesmo. gente faz uma segunda parte. Eu A acho que o gente faz uma pessoal vai segunda gostar. parte. Eu também acho. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar e a gente pode fazer uma segunda parte, como você mesmo falou, Show de e falar bola. outras coisas. Eu vou te Isso aí, agradecer com muito. Eu vou, certeza, né? eu Porque vou ficar. se for para falar também, né, da minha vida, tem muita coisa para desmanchar aí. Tem sim, tem sim. Tem muita coisa. Aí a gente vai ficar horas e horas conversando. Mas a gente pode fazer isso por partes, porque aí é sempre bom a gente ter você um pouquinho em cada lugar, em cada É parte, verdade. e a gente sempre vê você, Tá certo, tá bom? Jardel. Muito Fico muito obrigado. feliz. Muito E obrigado. obrigado você por esse espaço de poder falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho das minhas experiências e em breve a gente volta a falar mais um pouco. E você ser exemplo, né, para outras pessoas e que as pessoas que estejam vendo você tenham uma visão e uma positividade, uma força que elas possam carregar para elas e lutarem pelo que elas querem. É Não é isso, mesmo? Jardel. É É isso. bem isso mesmo. Nós somos, como eu disse, lutadores e vencedores. A gente precisa Exatamente. fazer a única comparação é com nós mesmos, é nos alinhar, é buscar desenvolvimento pessoal. Isso aí, porque a vida é para todo mundo. E o É mesmo. sucesso também. É verdade. É verdade. Muito obrigado, Bernardo. Bom, Obrigado, Jardel. gente, eu quero agradecer a todo mundo que está nos vendo e quero desejar uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, um grande beijo para todo mundo. Um beijo, galera. Obrigado. Valeu.